Muito prazer, meu nome é Gabriel, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre aquela dor que você sente no dia seguinte após você treinar. Ela também é chamada de DOMS, Delay Onset Muscle Soreness, ou simplesmente de você estar dolorido. Acontece que por muito tempo a gente achou que fosse necessário você sentir dolorido no dia seguinte para você saber que o seu treino foi bem executado. Isso é um conhecimento comum, assim, que foi muito relacionado ao bodybuilding. O pessoal falava, você tem que sentir mesmo que trabalhou, você tem que sentir mesmo que doeu, porque só assim você sabe que você está tendo ganho, você sabe que está gerando síntese proteica. Acontece que com a popularização da ciência do exercício, da ciência do treinamento e dos próprios conhecimentos de fisiologia, a gente percebeu que não é necessário você ficar dolorido para ter ganhos, tá? Mesmo de hipertrofia, você consegue aumentar a hipertrofia sem ficar um dia dolorido. E com a popularização desse conhecimento, o pessoal começou a descartar e fala que você não precisa ficar dolorido, que fazer o treino pensando nisso é perca de tempo, é ignorância e que é desnecessário. Aí vem o pessoal que começa a zoar da galera que fala que tá dolorido no dia seguinte, e o movimento meio que dá a volta, né? E começa a não ver mais com bons olhos qualquer pessoa que fala sobre ficar dolorido no dia seguinte. Mas eu tenho uma opinião que se diverge um pouquinho. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar o que causa essa dor, o que acontece ali naquele músculo. A dor não vem do músculo em si, ela vem dos tecidos macios que vão correr dentro das fibras dos seus músculos, principalmente os tecidos conectivos. Eles vão inflamar, como a circulação sanguínea deles é mais ou menos, ele vai acabar gerando bastante dor. E à medida que o nosso corpo recupera e diminui essa inflamação, a dor que você sente vai embora. Não é de fato a fibra muscular em si, mas os tecidos conectivos. Entretanto, isso não quer dizer que não está associado ao exercício, tá? É puramente causado pelo alongamento e a contração durante um exercício. Principalmente em 3 casos, tá? Se você estiver fazendo um volume acima do que você está acostumado a fazer, estiver fazendo um alto volume do seu treinamento, se você estiver fazendo um exercício que você nunca fez antes, então é um estímulo completamente novo, seu corpo não está acostumado, ele vai gerar, seu músculo vai ser obrigado a trabalhar mais porque ele não está otimizado a fazer aquele movimento. Então é como se seu corpo estivesse acionando músculo demais para fazer algo que não precisa, só que ele ainda não sabe. E o terceiro caso é alguns exercícios específicos, eles são mais prováveis de gerar esse dolorido, porque são exercícios que enfatizam por sua natureza a fase excêntrica do movimento. A fase excêntrica, ela é a que você alonga, e a gente sabe que durante a fase excêntrica você causa mais estresse no músculo e nos tecidos conectivos, então você vai ter o maior desgaste, o maior potencial de gerar inflamação e o maior potencial de gerar microlesões nas microfibras musculares, que aí vão se recuperar e vão gerar hipertrofia. Esse não é o único mecanismo de hipertrofia do nosso corpo, a gente nem sabe todos eles quais são, como funcionam, mas a gente sabe que esse é um deles e que ele ocorre principalmente na fase excêntrica do exercício. Então, dito isso, vamos parar para pensar um pouquinho nesses elementos. Recapitulando, alto volume, exercícios novos e exercícios específicos que enfatizam a fase excêntrica do exercício. Quando você está falando de treinamento, eu acho que é conhecimento popular. Se não é, deveria ser que se você quer aumentar o tamanho do seu corpo, se você quer ficar mais forte, cada vez você tem que fazer mais trabalho. Qualquer pessoa que tem um supino alto, que tem um agachamento alto, que tem um terra alto, você pode virar para ela e perguntar como que seu supino saiu de 100 kg para 200 kg? E a resposta, se não for essa, ele está sendo desonesto, que ele fez mais trabalho. Ele teve que mover mais carga, ele teve que fazer mais repetição, ele teve que fazer mais série, ou mais exercício em menos tempo. Muito provavelmente esse último ficou para lá, porque a carga vai aumentando e você acaba não tendo opção, você tem que descansar. Então, a gente sabe que se você quer aumentar 5 centímetros no seu braço, você vai ter que ficar mais forte nesse exercício. E a única forma de você fazer isso é aumentando a quantidade de trabalho que você faz. Então, a gente está estabelecendo um princípio que, seja qual for o seu objetivo, força, hipertrofia, velocidade, você vai ter que fazer mais coisa com o passar do tempo. Aí eu paro para pensar assim, se alto volume é algo que está causando você ficar dolorido, e você, com o passar do tempo, tem que aumentar o seu volume, tem que fazer com que o seu volume relativo ao seu potencial de recuperação seja sempre alto, então, provavelmente você vai ter sempre esse elemento que vai te acabar deixando dolorido. É claro que tudo tem níveis de gradação, tá? Então você tem aquele nível que você não está gerando estresse suficiente para ter adaptação, aquele nível ótimo e aquele nível que você está gerando tanto estresse que você está retrocedendo, o corpo não está conseguindo recuperar. Então você sempre vai ficar no ótimo. A questão é que, enquanto você está dentro da faixa do ótimo, você estando mais para cima ou mais para baixo, vamos dizer assim, você vai acabar ficando um pouquinho dolorido, nem que seja leve, tá? Eu acho que não
não é normal e não deveria ser você treinar perna num dia e no outro dia não conseguir andar, no outro dia não conseguir abaixar. Isso acontece raramente porque você perdeu a linha do seu treinamento. Ou se ele fosse só pensado nisso, ele está pensado da maneira errada. Você não vai conseguir recuperar. Entretanto, é algo que, na minha opinião, sempre deve estar presente, porque o seu volume sempre tem que aumentar. Essa é a única forma de você ter ganho. Note que eu estou falando isso especificamente de acessórios e exercícios de isolamento. Eu não estou falando de exercício principal, porque se você sempre aumenta o volume do exercício principal, você está sempre fazendo a mesma coisa, você está aumentando sua chance de lesão e você, em algum momento, a lei natural da acomodação vai te pegar e você vai parar de ter ganho e vai começar a retroceder. Então perceba que o volume sempre tem que aumentar. Aonde? Os exercícios acessórios que vão atacar os seus pontos fracos, porque se você também só treinar o ponto forte, a lei natural da acomodação vai te pegar e você vai acabar lesionando. Agora, o segundo e o terceiro ponto eu acho que são um pouquinho mais fáceis de explicar. O primeiro vai falar sobre a variação do exercício, então você fazer um exercício novo vai acabar te deixando dolorido. E o terceiro, que se você fizer alguns exercícios específicos, focados na fase excêntrica, fase de alongamento, você vai acabar gerando mais estresse nos seus músculos e isso geralmente te deixa mais dolorido. O princípio da conjugação diz que você vai estar sempre fazendo exercícios diferentes. Porque se você quer manter a intensidade sempre alta, intensidade sendo uma equação matemática, se você sempre quer manter a sua repetição máxima, toda semana você quer fazer a repetição máxima, você precisa de mudar o exercício. Porque se você não mudar, você vai adaptar e vai retroceder. Seu progresso vai agarrar em algum momento e você não vai ter para onde ir. Então você tem que mudar o exercício. Se você tem que mudar o exercício, eu mudo o exercício toda semana, nunca faço um treino igual da semana para outra, isso quer dizer que toda semana eu estou fazendo um exercício diferente. Eu não quero que o meu corpo acostume, é justamente o contrário. Eu quero que toda vez que eu faça um exercício, o meu corpo não saiba o que está acontecendo e seja obrigado a gerar mais adaptação do que se ele soubesse. Porque se o seu corpo sabe todas as respostas, você precisa de mudar as perguntas. Logo, você sempre está fazendo exercícios diferentes, você sempre está fazendo algo que você não está acostumado e esse é justamente o objetivo. Então, tirando daí, se o seu treino for bem feito e você está fazendo exercícios que não está acostumado, para você ter um alto retorno, pode ter certeza que em algum momento você vai ficar dolorido, porque você está sempre jogando um exercício que você não está acostumado, seu corpo não vai saber muito bem como lidar, vai usar músculo demais ou não se adaptar muito bem, e aí no dia seguinte você vai ficar dolorido porque você fez um exercício novo. Então, talvez pode acontecer de fato de você estar sempre variando os exercícios para aquilo que você precisa, sempre escolhendo aquela variação que você não é bom, não pule aquilo que você é ruim, uma hora ou outra você vai acabar ficando dolorido, não tem como fugir disso. E, já pegando esse gancho, falando sobre o terceiro, sobre exercícios da fase excêntrica, muitas vezes a nossa fraqueza é uma falta de massa muscular, uma fraqueza muscular, é uma questão do músculo e não neurológica, da ativação do nosso músculo, que é do nosso cérebro, você vai faltar massa muscular em determinado grupo muscular. E qual que é a melhor forma de você aumentar a massa muscular em determinado grupo muscular, que a gente sabe hoje em dia, é exercícios que foquem a fase excêntrica, porque você gera mais dano e com isso você vai ter mais retorno. Logo, se o meu tríceps é a parte mais fraca do meu supino, eu vou fazer exercício de tríceps e vou fazer exercício de tríceps toda semana e vou fazer exercício de tríceps com alto volume. E se eu for esperto, vou fazer exercícios que foquem o que? A fase excêntrica, o alongamento, porque eu sei que eu não preciso de adicionar tanta carga para ter tanto retorno. Eu posso usar um pouquinho menos de carga, o exercício é naturalmente mais difícil e ainda assim vou ter o alongamento e vou ter um ganho de hipertrofia com o passar do tempo. Se o que está enfraquecido é o meu posterior de coxa, são meus isquiosurais, eu vou fazer o que? Um romeno, porque eu sei que eu vou ter uma ênfase na minha fase excêntrica, vou ter um desgaste maior do músculo, isso vai gerar mais adaptação, possivelmente vai gerar mais hipertrofia e isso vai me ajudar a alcançar o meu objetivo. Então, se você for esperto, você naturalmente vai escolher um exercício que foque a fase excêntrica, porque ele vai te ajudar mais do que algum outro que foque a fase concêntrica, te obriga a usar mais repetição, mais carga e aumente seu risco de lesão. Então, se for possível ficar mais forte usando menos carga, você vai fazer, porque vai diminuir sua chance de lesão. É claro que ninguém nunca vai ficar mais forte fazendo romeno com 10 quilos na mão, mas vocês entenderam a ideia. Entre a diferença entre você fazer com 120 quilos e você ter que fazer uma amplitude reduzida, focada em fase concêntrica, com 300 quilos, ela existe, né? Por mais que nenhum deles seja uma carga absolutamente baixa. O objetivo desse vídeo não foi falar que ficar dolorido é obrigatório, mas se você considera que as 3 coisas que deixam você mais dolorido é alto volume, variação de exercício e exercício focado em fase excêntrica, e você leva em consideração um treinamento bem pensado, bem executado, que siga o método, que siga, né, o nosso caminho aqui, ele vai ter como princípio alto volume nos seus pontos fracos, ele vai ter como princípio a rotação
rotação de exercícios focando nos seus pontos fracos, e ele vai ter como princípio a escolha de exercícios mais eficientes em trabalhar os seus pontos fracos, querendo ou não, você sempre vai estar dolorido. E eu espero muito que, se o seu tríceps é o ponto fraco, no dia seguinte você esteja com o tríceps dolorido. Porque se você tiver no dia seguinte, com o deltoide anterior dolorido do seu treinamento de supino, você está fazendo tudo errado, cara. Você tem que estar dolorido no seu ponto fraco. E aí eu vou concluir meu vídeo falando o seguinte: se você vai treinar pesado, vai treinar alto volume e você ficou dolorido no dia seguinte, use isso como mais uma métrica para você medir o seu treinamento. Não é a única, não deve ser a única, não é o foco, não deve ser o foco, mas se você, às vezes não é tão bom em ler o seu corpo, você não está entendendo muito bem o que seu corpo está dizendo. Uma coisa você vai entender claramente: acordou no dia seguinte, as costas estão doendo e eu preciso de treinar a costa para aumentar o supino, você está indo no caminho certo. É só isso que eu quero dizer. Não exclua o DOMS, não exclua a dor do dia seguinte como um elemento muito importante para você avaliar o sucesso do seu treinamento, tá? Eu acho que aí você está utilizando um princípio científico que não necessariamente considera aquele resultado. Ficar dolorido não necessariamente é importante para o seu treinamento, para o seu progresso. Logo, ficar dolorido não é importante. Não é isso que está dizendo. Não necessariamente, não é o único objetivo, não é o único caminho, mas é uma ferramenta na nossa caixa de ferramentas da avaliação do nosso treinamento. Porque se você não está avaliando o que você está fazendo, o que você está fazendo? Beleza? Vou ficando por aqui. Se você tiver gostado do vídeo, manda aqui nos comentários, deixa um joinha para uma opinião não convencional, não deixe de dar uma olhada no canal para mais conteúdo exclusivo sobre esse assunto e no Instagram também. Vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigado.